Oi, gente. Todo mundo voltando. Vocês estão me ouvindo? Oi. Vocês estão voltando? Vão voltando aí então. Ó, a Lia voltou. E agora vai dar certo. Vão rezando aí que funciona. Aqui então é pra gente continuar, né? Quando tá difícil é porque tem. Oi, Lia. Vamos ver se agora. Vamos ver se agora a gente consegue. Então tá. Então vamos lá. Continuando. E aí, assim, falando dessa história, né, dessa frase que ela falava, então, ser mulher é acariciar, é dar colo, né? E esses dias aqui em casa eu vivi uma experiência muito interessante. A minha irmã me mandou uma brincadeira para fazer com as crianças, né? Em que perda sua idade, nananã e tal. E uma delas perguntava assim: o que é o amor? E aí, com a minha filha de 5 anos, com a Helena, perguntar para ela, né, o que é o amor? Aí ela falou assim, é o colinho. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque, enfim, né, o conceito dela de amor é o colo da mãe. Aí, né, queria o colo da minha mãe, a gente ia abraçar ela, a gente ficava lá um tempinho. Aí, quando ela já, né, já deu, né, já tá bom, né? Eu fiquei pensando nisso, porque muitas vezes a gente vai dar colo, tá sem áudio. Eu estou sem áudio? Não, deve ser. bem. Que pena. Está... Uai, Cris, tenta aí o seu, que deve ser o seu. travou. A É, Ana falou que travou. Para mim, mas vou de novo aí. Santa Teresa, rogai por nós, Jadilson. Amém. Voltou. Bom, a Jaque falou que voltou, a Rafaela falou que tá tudo bem. Então, tá travando de novo. Está travando. Voltou. Coisa, vocês vão avisando aí. Então, o que acontece? Né? A Helena me disse que o significado de amor para ela era o colinho da mamãe. Tá travando muito, a Carol disse. E agora? Às vezes fica sem áudio. Oi. Então, vocês estão me ouvindo? Vamos tentar continuar. vamos. Vamos. Minha tia lá de Sorriso, você é minha comadre. Então, tá. Então, eu vou continuar falando. Pelo fato de travar muito, fica sem áudio e com atraso. Voltou. Bom, então vamos lá. E aí, então, o fato é que a Helena, né, o colinho de mãe era o significado de amor. E aí, como eu dizia, assim, né, a minha mãe, ela tinha essa pedagogia, né, de quando ela já tá bom colo, porque eu acho que todo mundo que recebe um colo não quer sair dali, né? E a gente ficava ali, às vezes, no abraço dela, no colo dela, dava um tapinha, a gente falava, tá bom, mãe, já entendi, que é pra parar, que a gente quer pra sair, né? E aí eu pensava muito nessa história do colo, né? Do cuidado de mãe, do nosso chamado para a maternidade. Ele exige de nós, muitas vezes, um sacrifício. Ele exige tempo, ele exige atenção, ele exige um foco naquilo, né? Porque, enfim, é a nossa expressão de amor ali naquele momento. Né, Lia? Tá me ouvindo?
Tá Oi, travando também. Mas eu acho que eu consegui te entender. isso. E aí, assim, quando a gente vê esse exemplo que a Cecília falava, é bonitinho, né? Ver o filho pequeno vendo que o colo de mãe é, é um lugar de amor, é um lugar de tranquilidade, de carinho, enfim, né? Mas quando a gente olha para nós hoje, e a gente olha para a nossa realidade de maternidade, quando a gente ia ouvindo essas coisas que a Cecília colocava, a gente vai também voltando para aquilo que a gente tem visto hoje, que são muitas mães que não têm tempo para amar, não tem tempo para cuidar, não tem tempo para psicólogo, que a Cecília falava, né? Não tem tempo para se dedicar. E com tudo isso, com essa falta de tempo, muitas vezes, o que normalmente a gente vai fazendo são as mulheres usando os filhos. Então, para que eu vou ter filho se eu não tenho tempo? O filho gasta muito, gasta tempo, também gasta dinheiro, né? Filho exige dedicação, então eu não quero ter, é melhor não ter para que eu não deixe sem, né? E aí a gente vai entrando numa situação muito complicada, que é a gente pensar nessa questão de que as mulheres, nós, vamos com tudo isso nos tornando estéreis, né? E a gente vai se privando mesmo, né? A gente vai deixando de gerar vida, né? E aí, à medida que a gente não gera vida, e aí eu falo de gerar vida biológica, né? A gente vai também se fechando para gerar vida, que é esse cuidado que a Cecília dava o exemplo lá atrás da administradora, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, naquela mulher, né, era uma coisa que eu ia ter falado lá antes, porque é interessante, muitas vezes a gente pode pensar assim, ah, não, Cecília, mas a sua administradora, ela era muito bem formada, ela teve uns bons cursos com bons psicólogos, ela como fala, ela criou várias habilidades para fazer isso, enfim. E a gente pode encontrar aí um monte de saída, né, para a gente justificar o porquê daquela mulher ter agido daquela forma. Mas o que eu e a Cecília queríamos chamar a atenção, que é algo que a gente conversou muito sobre Santa Teresa, é de que não, né? Isso é uma característica da mulher, próprio da mulher isso, né? Por mais que a gente receba alguma informação, alguma formação que toque a nossa cognição, que isso é muito bom, sem dúvida, mas é algo que nós já temos. Então, é uma característica que é própria da mulher, né? E por isso que a gente precisa se atentar a esse ser mulher que nos dá essa capacidade mesmo, seja de acolher o nosso filhinho, o bebê, ou o filho maior, mas o filho biológico, mas também o de acolher a todos, né? Então, é uma característica que é muito própria da mulher e que hoje, no nosso tempo, a gente está se tornando estéril por isso, porque eu não tenho tempo para cuidar do meu filho em casa, mas eu também não tenho tempo para ficar ouvindo, né? Para que eu vou ficar ouvindo reclamação, problema dos meus amigos, né? A gente fala para ele procurar um psicólogo, né? Nem E é sempre é criança. interessante, Lia, né? Nem sempre resolve, né? Mas é interessante, é uma coisa que, enquanto você pensava assim, né? Voltando nessas duas mulheres que a gente está pegando hoje de exemplo, né? São duas mulheres no filme da Madre Teresa, que acho que o bispo falava pro pai o seguinte: ele falava, mulher, ela não tem controle de natalidade, não. Hoje tem 5 crianças, amanhã tem 20, depois de amanhã tem 50 e ela não para. E a gente não tem comida, a gente não tem tudo isso ela, né?
E de tamanha era a abertura dela, né? Dessa grande graça que Deus chamava para ela viver, né? Ela era um coração tão largo e ela se alargava cada vez mais para receber todos os filhos que Deus confiava para ela. E era interessante que ela trazia comida para 5, chegava lá, tinha 30. E aí ela falava assim: olha, gente, agora não tem comida para todo mundo, mas daqui a pouco vai ter. Venham e ficam que eu tô, né, assim, tô acolhendo todo mundo. E é interessante porque às vezes a gente fica tão, como a Lia dizia, assim, a gente fica tão focado, né, nessa. Eu preciso ter o controle de tudo, eu preciso controlar a minha vida, a minha função, a minha profissão, a minha maternidade, eu tenho que definir quantos filhos eu quero, eu tenho que focar nos meus filhos. E é interessante porque eu vivi muito isso na minha maternidade, né? A Lia também, eu sei que ela viveu um pouquinho disso. Quando nasceu minha primeira filha, aí eu falei, agora, né, eu vou ser mãe de verdade, agora eu vou ser mãe, né? Não fosse, né, como se eu não fosse chamada a viver. E aí eu me fechei assim, né? A minha era minha filha, e aí eu saí do hospital com a minha filha e tal. E aí, quando nasceu a segunda, nossa, agora assim, né? Eu preciso ser profissional, eu preciso voltar para minha área de trabalho. Aí lá fui eu, e aí trabalhava o dia inteiro, e aí assim, a maternidade ficou de lado, né? E eu senti isso muito, né? Tanto que aí, quando veio o terceiro também, eu falei, bom, deixa a gente começar a dar uma equilibrada, e aí entramos na quarentena, então agora estou dentro, né, dessa realidade em que eu preciso ser esposa, eu preciso ser mãe dos meus 3, eu preciso ser profissional, preciso saber equilibrar tudo isso, né? Eu preciso saber qual é o tempo e qual é a prioridade daquele momento, né? E aí a gente só consegue, o que eu penso é que a gente só consegue viver este equilíbrio. Então, assim, é muito humano nosso não saber equilibrar as coisas. É muito humano. Nosso filho hoje está pequeno, então assim, eu preciso focar nisso. E esquecer que a gente é mãe não só dos nossos filhos, mas da humanidade, né? Então, esses dias da noite, ela falou: ai, Cecília, eu sei que você tem 3 filhos, eu sei que você está muito corrida também, mas assim, eu precisava conversar com você. De verdade, bem, porque eu falei, meu Deus, né, assim, depois né? A gente precisa lutar contra isso para a gente conseguir olhar para fora, né? Numa situação hoje que tem gente passando fome, que tem, né? Como a Jaque falava, a Mayara falou que meu áudio está travando muito, tá? E aí, dá para continuar ou não? Dá? E então, assim, muito feliz, né, de conseguir. Sim, voltando, que a Jaque falava. Tá, eu vou tentar pegar aí, que tá falando bastante. Não sei o que você falou por último, mas vamos lá. E aí é interessante essa história que a Cecília falava, para a gente pensar, né? Então, assim, quando eu tenho os meus filhos biológicos, naturalmente a gente cria esse entendimento, né? Então, por exemplo, no meu caso e da Cecília, temos filhos pequenos. E filho pequeno dá bastante trabalho, isso é natural. Então, tem a exigência física, tem a exigência. Fui, tem a exigência física, tem a exigência da paciência, porque criança pequenininha pergunta, pergunta, pergunta. Enfim, isso a gente que é mãe de criança pequena corre um sério risco de se deixar nisso.
tô tranquila, porque tô aqui, ó, me gastando dentro da minha casa com meu filho. E o que a gente quer chamar a atenção de você, né? Que é mãe biológica, né? Que você não pode, não deve se restringir a isso, né? E aí eu divido com vocês uma experiência que eu passei o ano passado, a minha filha mais nova, faz 2 anos agora, né? E aí o ano passado já tinha dado um tempo, né? Que a neném tinha nascido, já tinha condições de engravidar de novo. E aí eu e meu esposo conversávamos sobre isso, sobre um outro bebê e a vontade de Deus e essa questão, né? E aí, muito inquieta, com eu tenho naturalmente, né, a minha função dentro da comunidade, né? Mas além disso, algumas pessoas que recorriam a mim e um desejo também diferente brotava em mim de acolhimento às pessoas, de ir ao encontro das pessoas. E o meu marido, em contrapartida, estava vivendo a mesma coisa, né? E até que um dia a gente sentou e conversou sobre isso. Nossa, nossa, né? É a mesma coisa que a gente está vivendo. E a gente foi percebendo o movimento do próprio Deus e fazendo com que a gente enxergasse além, né? Então, assim, que ser mulher hoje, para mim, era ser mãe não só dos meus 2 filhos, mas eu precisava ir ao encontro, precisava acolher, né? E da mesma forma o meu marido, né? Não podia se satisfazer em ser pai só, né? Mas precisava acolher, precisava ir ao encontro de pessoas, ouvir, enfim, numa dimensão de paternidade espiritual. E é interessante, assim, a gente pensar nisso, porque a gente tem vários movimentos, né, com o filho em casa. Às vezes o filho no lugar de Deus, então o filho vira o centro da minha família, né? Então, e até por isso, às vezes delicado, aquelas famílias que optam em ter um filho só, correm um sério risco de viver isso, né? E a gente, né, nas nossas partidas, a gente vai vendo que essa experiência de se lançar na vontade de Deus, né? Então, de ter quantos filhos Deus quiser que eu tenha, né? Ter os filhos, a quantidade de filhos, educar os filhos com a ajuda, com auxílio da bondade de Deus, né? Isso faz toda a diferença, né? Porque a gente vai conseguindo perceber aquilo que a gente consegue e aquilo que nos é limitante, aquilo que a gente não consegue, Deus vem agir em nós, Deus supre em nós. Isso, sem dúvida, é uma graça muito grande para a gente. Né? É, é, até pegando seu exemplo, então, aí, né? O Padre Wesley, até mesmo a gente dentro da nossa humanidade, a gente não enxergando, e às vezes a gente, muitas vezes, tem um, uma lupa, né? Uma lente muito ampliada para as nossas dificuldades, a gente não consegue enxergar a graça, né? Viver essa maternidade, né? Mesmo contando com a graça, experimentando se a gente perceber, né? Obrigada, Padre Wesley. E é interessante, quando a Lia dizia isso, esses dias eu pensando e rezando e viajando aqui, né? E aí eu pensava assim, bom, mas se a gente precisa hoje equilibrar, a gente precisa, como a Lia dizia assim, a gente precisa contar com a graça, a gente precisa viver esse equilíbrio, a gente precisa entender que vem, né, que vem de Deus. E como que olhando para Maria, o que ela fez? E aí eu falava assim, mas aí a gente é chamada a colocar Deus na nossa casa, da nossa família, né? Mas no caso, Deus, né? Então é fácil, eu coloco meu filho em primeiro lugar, que coincidentemente é Deus, a barganha da pessoa, né? Aí lá vem a lapada, assim, né? E aí Jesus me fazia pensar, falar assim, bom, Cecília, mas
no centro, né, a proteção de mãe, o cuidado, o colo ali, vendo o filho sofrer, né, assim, ia ser a primeira a falar, não, você não precisa de viver tudo isso, né? Chega com isso é um custo para beber água, né? Então imagina lá na cruz, Jesus pede, fala, pode correr, afia uma murinha de água ali na hora, né? Porque ela tem que aceitar e acolher a vontade de Deus, dar em fel para ele, vinagre para ele, né? Então, e ela aceitou e acolheu tudo no seu coração, tamanho era a vontade de fazer, o desejo de fazer a vontade de Deus, né? Então ela podia gritar, não, gente, dá água, deixa que eu dou, né? Deixa eu matar a sede do meu filho. Ainda assim, e aí para complementar, bom, aí o filho morre, né? Acabou a missão de Maria, não. Aí que ela vai continuar fazendo a missão dela, né? Sendo mãe da humanidade, né? Sendo mãe de todos nós. Então, é um exemplo que, claro, né, tem toda a graça de ser a mãe de Jesus, a toda a perfeição, mas que nos mostra, assim, é, é, essa esqueci a palavra, né? A Isso, a abnegação? abnegação. A abnegação de fazer, de estar sempre, né, conformada com a vontade de Deus. Mas E aí é interessante a gente pensar, né? Assim, e eu, e nós, como a gente consegue colocar essa experiência de se lançar na vontade de Deus de forma tão concreta, né? Eu acho que estava travando um pouco, mas enfim, a Cecília fazia esse exemplo, né? De quando eu falava da história de o filho no centro, que Nossa Senhora podia fazer isso, então. E é até egoísmo nosso a gente pensar isso, né? Porque ela viveu a experiência de conseguir, enfim, entregar tudo, inclusive o seu filho. E tudo bem que ela era santa, mas ela era mãe, né? Então, é interessante porque a entrega dela vai justamente ser porque ela se entregou de Deus, né? E esse eu vejo também, né? Que é o nosso chamado quando a gente consegue entender aquilo que é ser mulher, e até que a gente não pense, né? Quando eu e a Cecília falamos aqui de ser mulher, que a gente quer diminuir ou encaixar a mulher num círculozinho pequeno, né? Muito pelo contrário, né? Eu acredito que se a gente conseguisse tocar, né, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sonha para nós enquanto mulheres, nós seríamos extremamente livres e teríamos condições de fazer escolhas de forma muito melhor do que talvez as escolhas que nós fazemos hoje, né? Então, é interessante assim. E aí eu queria voltar falando antes do turvado aqui dos problemas técnicos. Lá quando a gente falava da história de esterilidade, uma outra coisa que é interessante a gente pensar, um pouco até associado aí, nasce fazer estéril, porque vai negando, né, a sua maternidade, seja biológica, seja para o outro sendo qualquer outro. E quando a gente deixa de lado essas características que são próprias da mulher, a gente acaba se abrindo para uma grande desordem, né? Porque eu tenho, então vamos pensar assim, né? Deus me deu capacidades, né, próprias de cuidado, de condições de ouvir, de aconselhar, de acolher, de amar, de proteger. E se eu não uso isso, né? Se eu não uso isso para, eu não uso isso para o bem, né? Para exercitar essa maternidade com as pessoas, a gente acaba desordenando isso e isso pode virar um grande vício, né?
piadazinha maldosa sem graça. Quem nunca escutou que quem é mais fofoqueira de um homem e de uma mulher, na maioria das vezes, é sempre uma mulher, né? E por que que a mulher é fofoqueira, né? Justamente por isso. O que que a fofoqueira faz? Ela cuida da vida do outro, não é? O que que a vai fazer? A mulher vai, estão falando, vai entender o que as pessoas estão falando, mas vai acabar falando mal do outro, vai levar uma conversa de um para o outro. Sim, que é isso meio que acontece com a fofoca, né? Então a fofoca, ela acaba sendo aí um desvirtuamento, né? Uma desordem daquilo que é uma característica nossa de mulher, né? Que era, na verdade, para estar aí gerando vida, né? Para estar fazendo reconciliações e a gente vai, né? Se desvirtuando, fazendo fofoca, fazendo picuinha, né? E isso tudo é muito ruim, né? Porque a gente vai vendo o quanto a gente vai se afastando do nosso chamado, se afastando da nossa identidade, daquilo que é próprio da mulher, e naturalmente a gente sai de dentro do chamado de Deus para nós, né? Isso é muito ruim, na verdade. Isso. E é interessante, Lia, que até eu acho que é o meu primo tá falando aí, né, o Fabinho? Que a Cássia e a Rafaela não fofocam, mas falam muito, né? Isso é da mulher, assim, não tem como, né? Aqui em casa, às vezes a gente vai conversar e eu falo, mas não é possível. E às vezes o Thiago fala assim, mas você vai repetir de novo? Mas eu não falei isso. Ele, claro que você já falou, né? Porque, assim, é natural nosso. Às vezes a gente quer se expressar e quer... Até minhas irmãs brincavam hoje, falavam assim, não, a live é de mulher e sua, então não vai ter hora para acabar, né? Mas é interessante porque, assim, quando a gente, como você falava, né? Quando a gente pensa só na nossa maternidade, quando a gente pensa só no nosso ser mulher e esquece da graça, né? A gente entra nesse vício de querer dominar e de querer tomar conta da vida do outro ao invés de acolher a vida do outro, né? E aí tem uma diferença. Mas quando a gente conta com a graça, é interessante que eu tenho tentado viver, né, nesse tempo de quarentena, experiências assim aqui dentro de casa com mais contando com a graça, vamos dizer assim, né? Não com a minha vontade. E aí esses dias eu vivi uma coisa interessante que a gente terminou de almoçar e meu marido ia colocar os meninos para dormir e aí ele ia lavar a louça depois, né, do almoço. E aí eu falei, experimentar assim, o que é servir como esposa, né? Que às vezes a gente fala tanto assim, é difícil a gente entender. E quando ele estava fazendo as meninas dormir, eu corri, lavei a louça toda e era interessante que à medida que você vai fazendo, com foco, colocando amor naquilo que a gente está fazendo, a gente vai trazendo em nós assim uma grande alegria e uma grande graça, né, está servindo por amor, né? E aí o fato é que eu queria terminar de lavar a louça antes que ele visse, né? Porque ele chegasse e falasse, nossa, a louça que eu ia lavar tá lavadinha, né? E assim aconteceu, ele ficou super feliz. Mas foi interessante que eu pensava assim que muito mais, né, do que a alegria dele foi a minha de falar assim, nossa, eu consegui me superar, né? Até a Ana falava na live passada, né? Aceita, supera, conheça-te, te supera-te, né? Então, assim, eu aceitei, né, às vezes a minha preguiça, a minha má vontade, o meu querer competir. A gente vive muito isso dentro de casa. Eu vivo muito isso aqui dentro de casa, né? Igual criança quando fala, o copo tá mais cheio, não, o meu... A gente quer dividir, hoje a gente quer essa igualdade, tem que ser igual, tem que ser melhor que o homem, tem que ser melhor do que... E aí a gente não experimenta essa do serviço, porque a gente está sempre nessa competição, né? É claro que, assim, infelizmente eu não consigo viver essa graça todo dia, né? Quando eu esqueço dela, ela realmente não me alcança.
Mas quando a gente consegue viver, isso é muito bom, né, Lia? Tá me ouvindo? Sim, com certeza. Estou te ouvindo e acabei de olhar a hora e nós precisamos encerrar. Tá. Se bem que abriu outra live, né? Então, De novo. não sei em quanto. E E agora? agora? Não sei quanto tempo a gente tem. Mas vamos. Então já também finalizar. Mas vamos começar a finalizar, né? E aí, enfim, eu acho que para a gente começar a fechar, uma das grandes questões, né? Com esse exemplo simples que a Cecília dava agora, né? Dessa experiência que ela viveu do a louça para o marido, da gente ir vendo assim, né? A grande questão que a gente queria dividir com vocês é o quanto hoje, né? Para que a gente viva uma maternidade, que é aquilo que nós somos chamadas a ser, de uma forma, né, vou dizer assim, é a gente conseguir entender, nós jamais seremos perfeitos, porque não existe, né, perfeição nenhuma. Nós erramos, nós pecamos, nós somos frágeis, fracas. E aqui ninguém está falando de perfeição, né? Para que ninguém erre. Perfeição nesse sentido, né? Para que ninguém erre, né? É, a grande questão que a gente queria dividir com vocês é a mulher reconhece a sua fragilidade e pede a graça de Deus. E quando a gente vive essa experiência de reconhecer a minha fragilidade e contar com a graça de Deus, sem dúvida, tudo aquilo que eu vivo, que eu faço, que eu penso, que eu respiro, se movimenta de uma forma diferente. Porque até mesmo eu fui olhar o comentário da Jordânia, me Lia, perdi. rapidinho. Aqui Porque a gente, assim, até uns minutinhos atrás, mas ela disse que a gente tinha 20 minutos de live. eu vi, eu vi. É, tá vendo? Enfim. Mas, enfim, e é isso, porque sempre que a gente se esforçar para a gente não errar, não adianta, porque a gente vai errar de novo, né? Então, não adianta a gente querer ser uma mãe perfeita, porque essa mãe não existe, né? Então, e a gente tem até muitas conversas e muitas histórias, né? E da culpa da mãe, né? E tanta coisa, né? Então, a gente queria muito chamar a atenção de vocês, sabe? Assim, ele até falou antes, né? De quantos adjetivos a Santa Teresa ia falando nessa frase, né? De que a mulher acontece, encanta, muda, se floresce, cuida, cria, sente. E o que a gente percebia disso? É possível a gente viver a experiência da maternidade de forma mais leve, de forma mais tranquila, sabe? Sem esse peso todo que às vezes a gente coloca, sabe? Diante de tantos desafios que a gente tem, né? A gente, às vezes, a Cecília comentava, né? Às vezes a gente quer ser essa super. Quantas super mulheres chegam no consultório, né? Desgastadas, né? Exaustas, porque precisam ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor cantora lá no Ministério de Música. Ela precisa ser a melhor em tudo, precisa ser a perfeita em tudo, né? E não, primeiro, isso é impossível, né? Nós não vamos conseguir nunca ser as melhores em tudo. Nós sempre vamos errar porque isso é humano, né? Isso é humano. Então, o que a gente queria muito colocar para vocês é isso, sabe? E, Fala, oi. Ceci. E é só
pegando, assim, você estava falando, né? É interessante que até o termo que a Madre Teresa usa, né? Então ela fala assim, dividir-se em muitas, né? Sem deixar de ser uma. E é interessante até esse termo, porque hoje a gente escuta assim, nossa, hoje a mulher ela tem que se multiplicar, né? E ela se multiplica, e ela tem que ser isso, isso, isso. E até a matemática dela é diferente, né? A gente não tem que se multiplicar, que às vezes dá esse sentido de que a gente vira super, né? Porque a gente é isso, mais aquilo, e a gente vai se tornando super poderosas, super mães, né? E a ideia dela é exatamente o contrário, né? Assim, a gente precisa se dividir dentro daquilo que a gente é capaz de dar, dentro daquilo que a gente é capaz de fazer, de doar pelo outro, mas se dividindo, né? Tanto que até no meu casamento eu usava tinha uma lembrancinha, e esses dias que eu lembrei disso, né? De Santa Teresa, que é a nossa baluarte, inclusive, e ela fala assim: o Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, mas o amor com que elas são feitas, né? E aí, assim, juntando com essa questão dessa leveza que você falava, assim, né? Eu me vejo, às vezes, muito rígida, porque eu coloquei um, um, um uma meta, né, de perfeição na minha maternidade, no meu ser esposa, que eu vivo nessa tensão de que eu tô sempre errando, de que eu tô sempre não dando conta, que eu tô sempre falhando, né? Esses dias eu até vivi uma situação, eu estava numa live, assistindo uma live da Narla, que foi até muito interessante também, um conteúdo, e aí eu crente que as meninas estavam dormindo, né? E aí, quando eu cheguei lá no quarto, e aí tava a Helena falando assim, mamãe, você promete que se eu falar a verdade, você não vai brigar, você não vai gritar, você não vai bater na perna assim e falar, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Ela falou, e ela fez exatamente o que eu sempre faço. Aí eu não, né, assim, eu comecei a rir, porque eu falei assim, gente, como que hoje a gente, às vezes, a gente educa numa pressão, né? Numa rigidez. Não que, claro, a gente precisa colocar limites, a gente precisa ter regras, a gente precisa, né, educar, é claro. Mas às vezes a gente não percebe que a gente está educando com uma finalidade diferente, uma finalidade do medo, para que ela tenha medo de mim. E não para que ela entenda que aquela hora era a hora dela dormir, porque se ela dorme, ela está disposta no outro dia, ela vai crescer, enfim, né? E aí, quando eu cheguei lá no quarto, a Clarice tinha pego metade do pote da gelatina, né? Antigamente a gente fazia gelatina, né, Li? Hoje a gente já tem o pote pronto, né? E ela pegou a metade da gelatina e botou no cabelo, assim, né? Tá uma plástica que não conseguia nem mexer. E aí eu tive que botar ela debaixo do chuveiro de novo, enfim. E aí, nesse dia, eu pensava muito sobre essa leveza, né? Então, assim, são crianças, é óbvio, né? Nós somos assim, nós desobedecemos muitas vezes, nós levamos, às vezes, com a brincadeira, né? Aquilo que a gente precisa ser feito, e tudo bem, né? Assim, e eu acho que o grande problema de hoje é que a gente buscou seguir mulheres, né? E eu falo, às vezes, no Instagram, eu vejo coisas mulheres no Instagram que se colocam tão perfeitas, né? Então, assim, eu sou super mãe e super mulher, e super profissional, e super esposa. A gente coloca assim, tem mulheres que aí vai te ensinar como você ter a sua melhor versão. Eu vou te ensinar a ser a melhor versão da sua mulher. Você, mulher, pode tudo, porque a mulher pode tudo que você quiser. Tudo que você quiser, você pode. E a gente vai esquecendo, né, da graça de Deus, da vontade de Deus na nossa vida. E é interessante que esses dias, e tem muito artista também, né, que agora com a questão da quarentena, né, e todo mundo convivendo, os casamentos também, assim, nessa dificuldade. Esses dias essa semana eu vi um casal que se separou. E aí eu tava olhando no Instagram dela, até o discurso dela de uma separação é uma separação perfeita. Tipo assim, a gente está se separando, mas porque a gente se ama, porque a gente se admira, mas tá tudo bem, assim, a gente tá tudo bem. Né? Assim, até numa situação extremamente ruim, a mulher coloca, né, um pedestal de que a gente precisa ser perfeita, né?
A minha, não sei se é uma correção, né, mãe? Mas, ou se é uma. Minha mãe falou: é muito importante lembrar que as crianças aprendem aquilo que elas vivenciam, né? E como pedagoga, ela nos corrige muito com isso, né? O exemplo, ele converte muito mais, né? Do que as palavras, enfim, do que a insistência naquilo que a gente fala, né? Então é isso, assim, eu vejo que hoje a gente precisa pensar muito bem em quem que a gente hoje está seguindo, que tipo que eu coloco como meta, né? Como eu quero ser, eu quero imitar. Claro que todo mundo precisa de exemplo, né? Todo mundo quer ter uma mulher, mas a gente precisa estar seguindo, né? O que essa mulher está me trazendo, assim, de objetivo, de foco, de missão, e viver tenho para sugerir, que é o que eu tenho tentado fazer nesse tempo de isolamento, assim, né? Seguir mulheres que deram certo, né? Então a gente tem aí Madre Virgem Maria, né? Aqui com seu ventre, né? Colocando Jesus no centro. O que hoje eu posso fazer no meu dia a dia? Seguir, né? Quem eu estou. Meu Deus, Lia, fala aí, que eu acho que eu tô travando. Bastante. A Cecília nos dava nos fazia um convite, né? A gente tentar pensar hoje, e aí, a minha maternidade, então, né? A gente queria lançar isso para vocês. E hoje, de forma particular, para as mulheres que aqui, né, e os homens que estão aqui, que possam levar isso, né, para as mulheres que vocês convivem. Muito bom. Tem sido bastante homem. Como tem sido hoje a minha maternidade, né? E diante disso, que tipo de mulher, que tipo de mãe hoje eu quero ser? E a Cecília falando dessa coisa, né? Do seguir, do buscar, o que a gente tem visto, de que a gente tem alimentado, e que tipo de mulher que você tem seguido, né? Que você tem dificuldade de lidar com seus erros, possivelmente, e tem seguido mulheres que falam que você tem que ser a melhor, que você não pode errar, que quando você erra com seu filho, a consequência vai ser essa, vai ser aquela ruim, tudo. Do que você tem se alimentado? E eu penso que é interessante a gente fazer essa reflexão aí, né, para que a gente consiga amadurecer o nosso entendimento do que é ser mãe, né? E de novo, né, se alguém chegou e não conseguiu pegar, nós não estamos falando para mães apenas biológicas, né? Porque toda mulher é chamada a ser mãe. Então, se você está nos ouvindo e tem vontade, se percebe, é, travou o meu também, vocês estão me Eu acho que escutando? só o meu. Ai, esse Padre Wesley é bonitinho, olha. É, me perdi. Mas, enfim, de que todas nós, enquanto mulheres, somos chamadas por Deus a sermos na maternidade biológica, acolhendo, amando aqui os filhos, mas também acolhendo a todas as pessoas. Então, esse é o convite do Senhor para nós, né? E, Regina, por que a gente sente tanta culpa? Porque nós colocamos tanta expectativa. Fala para mim se não é verdade.
quando começou a quarentena e você fez a sua rotina nova, quantas coisas que você colocou, assim, inimagináveis de serem feitas. Depois de ter passado 15, ler um livro com o filho, contar uma história da sua cabeça, contar uma história do que você viveu quando era criança, né? Então, a gente se culpa muito, principalmente por causa disso, né? Porque a gente se enche de expectativas, né? A gente se enche de expectativas em tudo, na maternidade, no relacionamento amoroso, na nossa vocação. Quantas coisas nós nos enchemos, né, de expectativas e acaba que a gente se fantasia demais, né? Gente, se tiver parado tudo, se tiver já a Rayane falou, já era. Vamos lá. A gente continua travando. Para mim, a Cecília está travando bastante. Nós vamos começar a encerrar. Também. Não E sei. aí, a gente queria já deixar Eu um acho que a gente vai ter. convite Ó, para vocês na primeiro encontro, né? Mulher, dignidade a Cris disse e graça, que vão ser com as nossas irmãs Esther Macedo e Gabriela Alessandra. Então, também nossas duas irmãs consagradas, vou vir conversar com vocês. E eu vou pedir para as nossas irmãs colocarem para nós. Cecília, você está aí com a frase delas? A Cecília não me escuta. Cadê as irmãs? Alguém aí consegue, irmãs? Não, 20 horas, eu quero saber, cadê o tema? Cadê a frase das nossas irmãs da próxima semana? Alguém? Não? Oi, Gabriela, tudo bem? Será você que estará aqui, mas eu queria a frase para as pessoas. Mas então, a gente vai estar divulgando. E aí nos acompanhem o Instagram da comunidade, né, para que vocês acompanhem na próxima horário, às 21 horas, para que a gente esteja juntas de novo. Ai, vai ser fantástico. Se Maria é o protótipo, se Maria espera. é o protótipo da genuína feminilidade, eu não sei o restante. Se Maria é o protótipo da genuína feminilidade, a imitação de Maria deve ser o fim da formação da jovem. É da minha amada, querida, santa Teresa Benedita da Cruz. Eu amo as Teresas, mas também conhecida como Edith Ai, Stein, né, uma grande filósofa, também muito próxima de nós agora, né, do século XX. E vai ser muito bom estar com vocês. A gente aguarda vocês todos. E um beijo. Os nossos filhos não podiam estar aqui, que eles já estão dormindo. Valdir Gleison, um beijo grande para você. Muita saudade. Deus te abençoe. Padre Wesley, sua bênção. Assim que a quarentena permitir, nós nos encontramos. Meus irmãos e toda a família Cecília, muito obrigada pela presença. Renata, um beijo. Pronto, Cecília, corre, que eu acho que não está travando para você se despedir das pessoas. vocês estão,
não sei se vocês estão me ouvindo, eu queria agradecer muito, né? Minha família em peso, triste, ela queria participar da live, né? Eu acho que ela vai participar de uma. Deve ser com a Adriana cantando, né? Porque ela quer cantar e ela queria participar mesmo. Tá até com febre, foi dormir e triste porque não participou. Padre Wesley, muito obrigada, né? O Padre Wesley também tem me ensinado muito, né? Como que encontra Deus no rock, né? Porque, enfim, o Thiago gosta muito disso, do rock. E eu queria agradecer muito, né? Todas as pessoas que passaram por aqui, né? As que vão assistir também no YouTube, vai estar gravado. Queria agradecer muito a presença, né, de todos os homens que estão aqui até o final, de todo mundo que aguentou até o final, que estava travando muito. Né? Nós vamos continuar fazendo lives com outras frases, né? E tomara também, né, que a gente não tenha mais essas dificuldades. E é isso. Sigam o Instagram da comunidade, sigam o YouTube. A gente está com esse isolamento Isso, inventando mesmo, né? Nos isso mesmo. reinventando na hora de E um evangelizar. beijo do fundador. Então, não percam na E até quarta-feira quarta. Deus abençoe vocês. a live das meninas, né? Às 20 horas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meninos, todos que estavam aqui. Mais alguma coisa, Lia? Que agora pedindo diante da imagem de Nossa Senhora, ela que é mãe, que possa nos ensinar mulheres a viver plenamente a nossa maternidade, né? Uma mulher que acolhe e é mãe de toda a humanidade. E que também os homens, né, possam ensinar, acolher esta grande verdade, né, com todas as mulheres que eles convivem, para que eles também ajudem nessa vivência, nessa experiência, né, que a mulher precisa ter de viver a sua maternidade independente do seu lugar, né, no mundo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E Bendita sois vós entre as mulheres, Deus. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de noite. Amém. Bom, os comentários são os melhores, né? Um beijo para vocês. Um beijo, Não sei o que Valdilei.